primeiro exercício, a primeira parte dele, que fala sobre modelo keynesiano, dá essas informações aqui pra gente. A equação de consumo, número de investimento, gastos do governo, impostos, exportações e importações. Para encontrar a renda de equilíbrio, que é pedida pelo exercício, eu utilizei a equação da demanda agregada, a DA. Substituí todos esses valores que foram dados pelo exercício dentro dessa própria equação. Fazendo os cálculos, eu consegui encontrar o resultado da equação, que seria 1040 mais 0,8y. Para que eu conseguisse encontrar a renda de equilíbrio, eu resolvi eu resolvi igualar o y a dA. Fazendo assim, substituindo o valor que encontramos no passo anterior, aqui, e também isolando o y. Ao isolar o y, eu fiz a resolução dessa equação aqui e tivemos o valor de 5.200 encontrado. Então, o y é igual a 5.200. Logo após isso, eu resolvi fazer o consumo do equilíbrio. Então, eu utilizei essa informação dessa equação de consumo que já foi usada no exercício, substituindo o y, que encontramos no passo anterior, que era 5.200, e o t, que resulta nos impostos, que já foram dados dentro do próprio exercício. Resolvendo, então, toda essa equação, substituindo tudo certinho, fazendo todos os cálculos corretamente, eu encontrei o valor de 3.900. Para calcular a poupança, eu utilizei uma fórmula que a gente consegue ver a diferença entre a renda disponível e o consumo. Então, eu usei o y menos o t, que no caso é os impostos. Então, nós temos o equilíbrio menos os impostos, menos 3.900, que foi o consumo de equilíbrio que encontramos no exercício anterior. E com isso, eu obtive o número de 800. Bom, aqui está o gráfico, com o deslocamento da DA. DA0, que é o ponto de partida, DA1, que representa o estímulo no curto prazo, DA2, que mostra os efeitos no longo prazo, com possível de inflação. E aqui eu falei um pouco sobre as políticas fiscais e as políticas monetárias que têm um efeito sobre a demanda agregada. Por exemplo, se o governo ele gasta mais ou reduz impostos, ele estimula a economia. Já o Banco Central ele pode reduzir os juros para incentivar o consumo. Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. As políticas fiscais para aumentar a DA, principalmente, são os aumentos de gastos públicos, que eleva diretamente a demanda agregada. A redução de impostos, por exemplo, é uma política fiscal que pode aumentar a DA e aumenta a renda disponível das famílias, elevando o consumo e a demanda agregada. Já nas políticas monetárias, que podem aumentar a DA, eu trouxe como exemplo a redução de taxas de juros, no caso, pelo Banco Central, estimulando o investimento e o consumo. Explicando o exercício 2, ele fala bastante sobre os efeitos da macroeconomia, os conceitos da macroeconomia, das políticas que ele tem, e aqui eu vou trazer as 4 principais políticas que são colocadas, que é crescimento econômico sustentável, estabilidade de nível geral de preços, alto nível de empresa e distribuição equitativa de renda. Começando falando sobre um dos mais difíceis de ser alcançado no mundo inteiro, é o crescimento econômico sustentável, que ele tem como objetivo aumentar a capacidade produtiva do país de forma contínua, equilibrada e sem comprometer os recursos naturais. Uma forma de alcançar isso é investindo em infraestrutura, educação e tecnologia de políticas que estimulem empreendedorismo, por exemplo. Também trazendo um exemplo, um país que investe em uma energia limpa e educação técnica, ele pode aumentar a produção industrial sem degradar muito o meio ambiente. Agora, falando um pouco de estabilidade do nível geral de preços, vou falar um pouquinho sobre situações que já foram comentadas no exercício anterior e pautar bastante, que é com certeza um dos maiores problemas na política macroeconômica do nosso país atualmente. O principal objetivo é manter a inflação sob controle para preservar parte do poder de compra da população. Uma forma de alcançar é por meio de políticas monetárias de controle de taxa de juros e de base monetária, além de políticas fiscais. Um bom exemplo é quando o Banco Central aumenta a taxa Selic para conter um aumento generalizado dos preços.
Agora, a terceira seria o alto nível de empresa, que tem como objetivo garantir que a maior parte da população economicamente ativa esteja empregada. Uma forma de alcançar seria os incentivos à produção, estímulo ao consumo e políticas de qualificações profissionais. E um exemplo prático seria a criação de programas de obras públicas que geram empregos diretos e indiretos. Por fim, mas não menos importante, a distribuição equitativa de renda, que tem como seu objetivo reduzir as desigualdades sociais e promover a justiça econômica. E uma forma de alcançar ela seria através da política tributária progressiva, com programas sociais e acesso universal à educação e saúde. Um grande exemplo que acontece no nosso país, por exemplo, é o Bolsa Família, entre outros subsídios também que são oferecidos pelo próprio governo, a fim de amparar. Enfim, vou falar sobre a questão 3, que fala sobre políticas fiscais e monetárias que são contra a inflação, tendo em vista, que a inflação acontece quando há excesso de demanda ou aumento dos custos. E para combater, o governo e o Banco Central têm ferramentas diferentes, mas que devem atuar juntas para que seja benéfico para todos dentro do país. Começando aqui, falando um pouco sobre política fiscal, que é feita pelo governo, basicamente eles controlam gastos e impostos, e se o governo reduz os investimentos em obras públicas ou aumenta, os impostos, as pessoas consomem menos e a inflação cai. Aqui eu trouxe exemplos de combate à inflação e um exemplo próprio que foi algo que eu mesma pensei e resolvi colocar aqui. O exemplo de combate à inflação é que se a economia está superaquecida e os preços estão subindo, o governo pode reduzir esses gastos ou aumentar os impostos, porque ele vai reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e vai diminuir o consumo e automaticamente os preços. Agora, um dos exemplos que eu resolvi trazer para ele foi se você imaginar que o governo corte parte do orçamento destinado a subsídios, como eu já tinha até comentado também no exercício anterior, de combustíveis. Isso faz com que o consumo de gasolina diminua, reduzindo a demanda agregada e, com isso, a inflação. Agora a gente vai falar um pouco sobre políticas monetárias. A política monetária ela é feita pelo Banco Central e ela controla os juros e o dinheiro em circulação. Como eu falei, eles atuam de maneiras diferentes, as políticas fiscais e as políticas monetárias, mas são importantes que elas andem juntas para que a macroeconomia do país entre num acordo e que a inflação ela esteja mais estável dentro do país. Ela é feita pelo Banco Central, como eu já falei, e geralmente é usada a taxa de Selic e o controle do crédito. Então, ao subir os juros, o crédito fica mais caro e o consumo basicamente diminui. Como eu mesma coloquei aqui, feita pelo Banco Central e controla os juros e o dinheiro em circulação. O exemplo que eu trouxe foi que, para conter a inflação, o Banco Central pode aumentar a taxa Selic, encerrando os empréstimos e desestimulando o consumo. Outro exemplo também o exemplo próprio que eu criei para conseguir explicar de uma forma mais simples e mais prática é que se a Selic sobre os financiamentos de um carro, por exemplo, ficam mais caros, menos pessoas compram e os preços podem parar de subir. E esse foi o meu trabalho / recuperação de ambiente macroeconômico.